Geralmente, quando a gente tenta entender um problema grave na nossa sociedade, a intuição pede uma clareza absoluta, né? Uhum, com certeza. A gente quer respostas simples. Exato. É quase como aquele desejo de ter um raio-x médico nas mãos. A agressão acontece, a fratura aparece ali na chapa de forma super nítida e a gente simplesmente aponta o dedo e diz: ah, o problema exato tá ali. E é perfeitamente compreensível buscar essa clareza toda. O cérebro humano anseia por esse tipo de diagnóstico direto, sabe? Sim, algo que possa ser isolado, categorizado e, pelo menos na teoria, punido ou consertado ali na hora. Mas o problema surge quando a gente decide levantar o capô da história humana e analisar as verdadeiras raízes dos conflitos. E, claro, a forma como a paz e a opressão operam no tecido social. E aí a coisa complica. Complica demais. De repente, essa máquina de raio-x se mostra, completamente inútil. A gente percebe que está olhando para um cenário sem contornos definidos. É um diagnóstico super turvo, complexo e cheiro de camadas invisíveis. Pois é, o impacto inicial, aquele evento que vira manchete e que todo mundo consegue ver e se indignar, é só a ponta de um iceberg gigantesco. As engrenagens reais operam numa frequência que a gente raramente questiona no dia a dia. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje tem uma missão muito específica. O nosso objetivo hoje é destrinchar como a violência e a paz realmente funcionam na base da sociedade. Indo muito além da superfície. Isso, e principalmente analisar o papel surpreendente e muitas vezes bem contraintuitivo que os sistemas de crenças desempenham em tudo isso. O material que a gente tem hoje cruza perspectivas incríveis. São fontes muito ricas. Muito. A gente está baseando essa análise num texto acadêmico de 2015 da Harvard Divinity School, escrito pela Diane L. Moore, e também na transcrição de um áudio excelente da educadora Sarah Jessop. E ambos os materiais orbitam ali em torno de um pilar central, né? Que são as teorias do sociólogo norueguês Johan Galton. O famoso pai dos estudos da paz. Ele mesmo. O que a Moore e a Jessop fazem de tão interessante é pegar essa estrutura teórica do Galton e aplicar uma lente focada na influência cultural e nas crenças religiosas. Então, vamos desvendar isso, porque a premissa que conecta tudo isso subverte completamente aquela nossa ideia do raio-x. A tese principal, ela não trata a violência só como um surto repentino ou um destino inevitável da nossa biologia. Nem um pouco. A violência é vista como uma confluência de fatores que são super maleáveis, na verdade. Fatores que se alinham num momento histórico bem específico para criar um ambiente onde o inaceitável passa a funcionar como regra, né? Exatamente. E para entender como sistemas de crenças operam dentro dessa regra, a gente primeiro precisa entender a anatomia da violência em si. É aí que entra a famosa tipologia de 3 níveis do Galton. Vamos falar sobre isso então. Ele divide a violência em dimensões que acontecem ao mesmo tempo, certo? Isso. Elas coexistem e se retroalimentam o tempo todo. São elas a violência direta, a estrutural e a cultural. A direta é a mais óbvia de todas. É o soco na cara. Literalmente. É a agressão física, a ameaça à vida, assassinato, abuso sexual, até manipulação emocional severa. É aquela que deixa marcas visíveis. Mas como o nosso foco aqui não é ficar no básico, que todo mundo já está cansado de saber, a gente pode pular direto para as outras 2 camadas. Porque se a violência direta é o soco, a violência estrutural é o que amarra as mãos de um dos lados antes da luta começar. Nossa, essa é uma ótima forma de colocar. A violência estrutural é a cristalização da desigualdade. Ela representa todos aqueles sistemas, sejam formais ou informais, que impedem as pessoas de acessar oportunidades iguais. E o material traz exemplos bem pesados disso. Sim, o texto cita o apartheid na África do Sul como exemplo formal extremo. Ali a marginalização era a própria lei escrita, né? Mas a gente não precisa ir tão longe e olhar só para leis oficiais. A estrutural prospera muito na informalidade. Com certeza. Um acesso cronicamente desigual à saúde, por exemplo. Ou uma educação de base que condena bairros inteiros à estagnação. Isso é uma violência de proporções sísmicas, mesmo que não tenha uma gota de sangue derramada no chão ali no momento. É aquele silenciamento institucionalizado. Mas pensa comigo,
Para que esse sistema estrutural todo não sofra um colapso imediato, com revoltas diárias das pessoas oprimidas, ele precisa de uma blindagem, né? Uhum. Precisa de uma justificativa. E é aí que entra o conceito que eu achei mais denso do Galtung, a violência cultural. É ela que faz o trabalho sujo de justificar o injustificável. O que é fascinante aqui é como Galtung explica isso. A violência cultural abrange as normas sociais, os discursos e até o senso comum que faz com que as outras violências pareçam, sabe, naturais. Ou até corretas, o que é bizarro. Exato, é a narrativa que simplesmente anestesia a nossa percepção de injustiça. Elas se tornam tão enraizadas que funcionam como verdades absolutas reproduzidas por gerações. Olha, me veio uma analogia na cabeça enquanto eu lia isso, vê se faz sentido. Imagina que a violência é como uma árvore enorme e doente crescendo no meio de um parque público. Tá, tô acompanhando. A violência direta seriam os frutos podres despencando e machucando quem passa lá embaixo. Todo mundo vê, todo mundo fica chocado e aponta para o fruto que caiu. Todo mundo reage ao sintoma imediato, né? Isso. E a violência estrutural seriam as raízes gigantes e profundas dessa árvore. Elas estão ali debaixo da terra, sugando toda a água e os nutrientes de forma totalmente desigual, matando as outras plantinhas do parque para alimentar só o próprio tronco. Perfeito. E o solo? Então a violência cultural é o próprio solo. É a qualidade da terra e até o clima, que todo mundo ali da região aceita como sendo o natural. Ninguém olha para o chão e questiona o solo. As pessoas só assumem que é da natureza do parque ter uma árvore daquelas. E que não tem nada a ser feito a respeito. É simplesmente como as coisas são. Exatamente, como as coisas são. E se a gente for um pouco mais fundo nesse ecossistema do Galtung, a gente vê que o solo não é estático. As fontes deixam super claro que essas 3 dimensões elas interagem e formam um ciclo histórico muito poderoso. Sim, elas se geram e se justificam mutuamente. O texto ilustra esse ciclo de uma forma contundente quando analisa o comércio transatlântico de escravos. É um exemplo brutal, mas muito didático para a gente entender essas engrenagens. A gente consegue ver a fase 1 claramente. Começa com uma violência direta e em escala industrial. Milhões de africanos capturados, as mortes nos navios, tortura, enfim, o terror físico absoluto. Mas manter esse terror físico puro, dependendo só da força do chicote, é insustentável a longo prazo. É caro, gera revolta constante. O sistema precisava de eficiência. E aí vem a fase 2. Isso. A violência transita para a dimensão estrutural. Uma maquinaria legal e econômica inteira é criada para sedimentar aquele poder. Leis determinando que um grupo é dono e o outro é mercadoria. Só que o ser humano, por pior que seja, ele tem uma dificuldade psicológica inerente de lidar com a dissonância de causar tanto sofrimento todos os dias, né? Para a sociedade não implodir de culpa, entra a fase 3. Eles precisam fabricar uma violência cultural igualmente massiva para servir de álibi. O álibi moral. Exato, e as fontes apontam como a disseminação do racismo serviu esse propósito. A ideia de que africanos seriam inferiores ou até que precisavam daquela dominação foi a argamassa que manteve tudo de pé. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, até meio perturbadora. Porque o texto analisa como esse ciclo histórico continua operando de forma invisível nos dias de hoje, especialmente na nossa relação com a memória. Ah, a questão da higienização da linguagem. Sim. Com o tempo, a violência física é abolida, mas as estruturas continuam. E aí, os livros didáticos contemporâneos nas escolas e universidades começam a usar rótulos super fracos para descrever o passado. É um processo chocante de ler. O texto da Addisop mostra como termos que deveriam carregar o peso de atrocidades são substituídos. A, entre aspas, violência estrutural massiva passa a ser chamada casualmente de discriminação. E a violência cultural massiva, tipo toda aquela pseudociência e maquinário racista, é rebaixada para uma palavra super simples: preconceito. E ao fazer isso, o impacto evapora. Reduz séculos de opressão institucional a, falhas individuais de caráter.
Mas espera aí, eu fiquei pensando numa coisa. Essa própria higienização da linguagem nos livros de hoje não seria por si só uma baita violência cultural moderna? Como assim? Explica melhor seu raciocínio. É que, tipo, ao usar palavras tão brandas e domesticadas para não gerar desconforto na sala de aula, a gente não está mascarando a brutalidade do passado justamente para manter o conforto do presente? Para não ter que mexer na estrutura que ainda está de pé hoje? Nossa, sem dúvida. É o solo cultural se reajustando para proteger aquelas raízes estruturais que continuam lá. Se a gente ensina que foi só um preconceito genérico, ninguém vai exigir reparações profundas na economia de hoje. Exato. Dilui o vocabulário, dilui a revolta. A linguagem branda é um amortecedor perfeito para a opressão. E já que a gente está falando que a violência cultural depende de crenças super arraigadas para justificar o poder, a gente tem que olhar para a maior fonte de crenças da humanidade, que é a religião. Que é o foco do material da Harvard Divinity School. Sim. E eles não aliviam, né? A Diane L. Moore estabelece princípios metodológicos para mostrar que a religião está embutida em tudo: economia, política, em toda a experiência humana. O primeiro passo dela é desmontar a ideia de que religiões são blocos monolíticos. Elas não são estáticas ou fechadas. Pelo contrário, elas são internamente diversas, cheias de contradições e mudam o tempo todo. Eu achei muito forte quando ela diz que, no mesmo contexto histórico, você vai ter a religião apoiando e combatendo a mesma violência. Voltando para o exemplo da escravidão que as fontes citam. A religião foi uma ferramenta crucial para fundamentar a legitimidade do comércio de escravos. Tinha muita teologia feita sob medida para apoiar isso. Mas, ao mesmo tempo, a mesma religião, usando os mesmos textos, forneceu toda a base moral e o vocabulário para o movimento abolicionista. E se a gente conectar isso com a visão geral do curso dela, entra o conceito de perspectivas situadas. Ah, me explica melhor essa parte, como funciona na prática. É a ideia de que todo conhecimento é construído socialmente. Ninguém tem uma visão neutra do universo. Toda afirmação, inclusive a religiosa, está amarrada aos vieses e aos interesses de quem está falando e da época em que vive. Tá, e qual a diferença disso para o estudo acadêmico que a Harvard propõe? Uma afirmação devocional diz, olha, essa é a verdade absoluta. O estudo acadêmico não quer saber qual verdade metafísica está certa. Ele só reconhece que existem várias verdades conflitantes e estuda como os humanos usam essas afirmações para construir paz ou violência. Mas, ouvindo isso, me vem uma questão óbvia. Se a religião é tão fluida assim, sendo usada tanto pelo opressor quanto pelo libertador, não seria uma baita preguiça nossa culpar ou louvar a religião isoladamente? Preguiça intelectual enorme. Pois é, porque no fim das contas o problema real é o que a gente, humanos, decidimos fazer com essas ferramentas culturais, não é? A culpa não é do martelo se você usa ele para construir uma casa ou para quebrar uma janela. Exatamente. A religião não age no vácuo, ela precisa da agência humana. Quem ativa o verniz moral sagrado para justificar o status quo é um grupo que quer manter o próprio poder. A responsabilidade é totalmente humana. E essa constatação nos leva para a conclusão mais otimista e importante desse material todo. Se a violência e a paz dependem das nossas escolhas, a gente derruba o mito da inevitabilidade. Esse é um ponto crucial. Nada na violência é inevitável. E a paz também não é. Elas não caem do céu, nem são falhas biológicas incontroláveis. Elas são moldadas pelas nossas decisões cotidianas, sejam elas conscientes ou não. Isso tira aquele peso fatalista, né? A violência estrutural pode parecer um monstro invencível, um prédio de concreto armado gigante, mas se ela foi construída por pessoas, ela tem rachaduras e pode ser desmontada por pessoas também. Isso levanta uma questão importante. Como a gente faz isso na prática? Para não cairmos na armadilha de aceitar o status quo, a gente precisa combater o que as fontes chamam de analfabetismo religioso. Que não tem nada a ver com saber decorar reza ou dogma certo. Nada a ver. O analfabetismo religioso aqui é a incapacidade perigosa de não perceber como as crenças funcionam como aquele solo cultural da sua analogia. É achar que a religião é uma caixinha separada da política, da economia. Entendi. É não conseguir ler as entrelinhas da nossa própria cultura.
Diminuir esse analfabetismo através da educação crítica é tipo a única ferramenta real para desmontar a engrenagem da violência cultural. Então, o que tudo isso significa para nós, para o nosso dia a dia? Para quem busca estar bem informado e tenta analisar o mundo à nossa volta? Muda totalmente o nível de profundidade com que você lê a realidade. Porque, por exemplo, imagina quem trabalha no mercado financeiro ou lendo notícias de políticas públicas de manhã. Munida desse framework, a pessoa não vai mais olhar só para o sintoma. Não vai olhar só para o fruto podre caindo. Isso. Se tem um conflito estourando nas ruas ou uma crise econômica afetando um grupo específico, a pergunta deixa de ser só, nossa, quem bateu em quem hoje? A pergunta passa a ser quais são as estruturas formais e informais que tornaram isso possível. E pior, quais são as crenças invisíveis que estão fazendo a gente não questionar essas estruturas. É um atalho fantástico para realmente entender a sociedade de hoje. Você para de reagir aos eventos e começa a mapear o ecossistema inteiro. Exatamente. E isso nos impede de sermos feitos de reféns pelas normas do presente. A gente ganha autonomia intelectual. Bom, para fazer um resumo dinâmico do nosso papo de hoje, o Galton nos ensina que a violência não é só o ato físico. Ela escorre para os sistemas de poder e se protege atrás da cultura. E amor nos mostra que a religião e as crenças não são blocos estáticos, mas sim ferramentas dinâmicas que podem ser usadas tanto para apertar essas amarras quanto para cortá-las de vez. É um resumo perfeito. E eu queria encerrar com um pensamento provocativo, sabe? Algo para quem acompanha o programa ficar refletindo de forma autônoma. Manda ver, tô curiosa. Se a função primária da violência cultural é justamente anestesiar a gente, fazendo com que as injustiças mais absurdas da nossa época pareçam lógicas e naturais, a gente tem que se perguntar o seguinte. Tá. Quais são as desigualdades massivas de hoje, do nosso dia a dia, que a gente está aceitando como tipo, é simplesmente como as coisas são? Daqui a 100 anos, quando os livros didáticos forem reescritos, quais das nossas práticas supernormais vão ser expostas nas escolas como uma violência puríssima que a gente mascarou com a nossa cultura aceitável? Nossa, é uma reflexão para tirar o sono, né? Mas é totalmente necessária. Quando a gente escolhe questionar esse solo cultural e escavar as raízes invisíveis, em vez de só querer o diagnóstico fácil, o mundo fica bem mais complexo, mas fica infinitamente mais claro. Adorei o papo de hoje. Foi excelente. E a gente vai ficando por aqui. Pense muito sobre essa árvore, olhe para o solo ao seu redor e a gente se vê num próximo mergulho profundo.